No exato momento em que estou gravando isso, 1,8 trilhão em empréstimos imobiliários comerciais estão em uma contagem regressiva para explodir em 2026. A IA acabou de ultrapassar o limite em que pode substituir 50% dos empregos de escritório de nível inicial. 72 países, representando 98% do PIB global, têm moedas digitais de Banco Central em programas piloto ativos, prontas para serem acionadas no momento em que a crise surgir. Esta não é mais uma recessão em que os mercados caem e se recuperam. São múltiplos sistemas catastróficos colidindo de uma só vez. E quando a CNN fizer o especial sobre isso, sua janela para se preparar estará fechada. Não estou falando de números de inflação ou correções de ações. Estou falando do ano em que trabalhadores de escritório desempregados não conseguirão pagar hipotecas de edifícios que ninguém quer alugar. Quando os bancos não puderem mais estender empréstimos porque a matemática não funciona. E quando a infraestrutura para dinheiro programável já estiver construída e esperando pela crise que justifique sua ativação. Estes não são problemas isolados, são engrenagens na mesma máquina. E quando travam simultaneamente, você não tem uma desaceleração, você tem um congelamento. Mas se você entender o que está realmente acontecendo agora, você ainda tem meses para se posicionar fora do raio de explosão. Deixe-me dizer exatamente o que está por vir e por que quase ninguém está posicionado corretamente para isso. Estamos no que chamo de zona de amortecimento agora. Aquele período em que tudo parece administrável, onde os problemas parecem contidos, onde seu consultor financeiro diz que os mercados sempre se recuperam e você deve manter o curso. Essa suposição destruirá mais riqueza do que em 2008. Aqui está o mecanismo. Mutuários de imóveis comerciais contraíram empréstimos quando as taxas de juros estavam abaixo de 4%. Esses empréstimos vencem em 2026. Quando tentam refinanciar, estão enfrentando taxas próximas a 6,5%. Isso não é um pequeno ajuste. Isso é um salto de 75% a 100% nos pagamentos do serviço da dívida. Pense no que isso significa. O proprietário de um imóvel, com um empréstimo de os 10 milhões de reais, pagava talvez os 350 mil reais em juros anuais. Agora, eles estão olhando para os 650 mil reais. Mesmo edifício, mesmos inquilinos, mesma renda, o dobro do custo da dívida. A matemática não funciona. Os bancos sabem disso. É por isso que eles têm jogado o jogo de esticar e fingir, dando extensões de curto prazo para evitar retomar as propriedades. Mas essas extensões acabam em 2026. A realidade atinge os balanços. E quando aproximadamente 10% dessas hipotecas vencendo são propriedades de escritórios que perderam demanda permanente devido ao trabalho remoto, você está vendo os valores desabarem em tempo real. Isso soa como um problema que se resolve sozinho? A atividade de transações deve permanecer estável até 2026 e 2027. São 2 anos inteiros de mercados congelados enquanto ativos problemáticos se acumulam. Os bancos que detêm esses empréstimos são os seus bancos, aqueles com seus depósitos. Agora adicione o que está acontecendo com o emprego, porque é aqui que a coisa fica letal. Dario Amodei, CEO da Anthropic, que constrói a IA que está substituindo trabalhadores agora, alertou que a inteligência artificial poderia eliminar 50% de todos os empregos de escritório de nível inicial nos próximos 5 anos. Esse cronograma não é mais teórico. Até 2027, a automação por IA atinge massa crítica em finanças, administração de saúde e manufatura. Estes não são empregos de fábrica, são as carreiras a partir das quais jovens de 22 anos construíam vidas de classe média. Analistas juniores, associados, coordenadores, os pontos de entrada que criavam estabilidade. Eles estão desaparecendo, e o desemprego pode chegar a 10 a 20% quando acelerar. Então pergunte a si mesmo, quem está pagando essas hipotecas de imóveis comerciais quando os edifícios de escritórios estão vazios e o desemprego está disparando? Quem está preenchendo apartamentos quando as demissões ocorrem? O ciclo de feedback se autorreforça, o mercado imobiliário quebra, os bancos perdem capital, o crédito se restringe, o desemprego aumenta, o consumo cai e todo o sistema se contrai mais rapidamente do que a política pode responder.
E aqui está o que torna 2026 diferente de todas as crises anteriores. A infraestrutura de controle já está construída. 72 países estão em fases avançadas de CBDC agora. 49 programas piloto ativos em todo o mundo. O Dirham Digital dos Emirados Árabes Unidos será lançado no final de 2026. O Yuan Digital da China acaba de atingir 7 trilhões em volume de transações. O trabalho preparatório de Hong Kong será concluído no primeiro semestre de 2026. Você acha que esse momento é coincidência? CBDCs não são lançadas durante a prosperidade. Elas são lançadas durante a crise, quando as populações aceitam mecanismos de controle que normalmente rejeitariam. Quando 2026 chegar e o sistema bancário tradicional mostrar rachaduras, a infraestrutura para dinheiro programável com restrições geográficas, limites de transação e datas de expiração já estará operacional. Eles a apresentarão como a solução: modernização, eficiência, inclusão. E milhões a aceitarão porque não entenderão o que estão abrindo mão até que seja tarde demais. Todo mundo está se preparando errado. Eles estão estocando moedas de ouro e alimentos enlatados como se fosse a versão 2 de 2008. Mas 2026 não é 2008. É fundamentalmente diferente de maneiras que tornam as estratégias de preparação tradicionais obsoletas. Em 2008, a crise esmagou os proprietários de imóveis da classe trabalhadora, mas deixou os trabalhadores de escritório majoritariamente intactos. 2026 inverte isso. Ela atinge os graduados universitários e trabalhadores de escritório, enquanto as habilidades técnicas permanecem em demanda. Graduados em ciência da computação agora enfrentam 6,1% de desemprego, quase o dobro dos formados em filosofia. Pense nisso. As carreiras seguras não são mais seguras. Em 2008, a crise se desenrolou ao longo de 18 meses. Você teve tempo para reagir. A destruição de empregos pela IA pode acontecer quase da noite para o dia. Há um limite onde a adoção se torna economicamente irresistível e departamentos inteiros desaparecem em chamadas de resultados trimestrais. Sem aviso lento, apenas desaparecem. E em 2008, os governos improvisaram respostas. Em 2026, a resposta é pré-construída. Sistemas de pagamento digital testados, pilotos de CBDC refinados, prontos para ativar no momento em que os sistemas tradicionais mostrarem estresse. Eles não estão adivinhando, estão executando um plano de ação. Então, como é a preparação inteligente quando você entende essas diferenças? Deixe-me dar-lhe estratégias que operam em um nível que a maioria das pessoas nunca atinge. Primeiro, crie redundância offline para sua vida digital crítica. 10% de tudo que faz você funcionar precisa existir completamente fora dos sistemas conectados. Chaves de carteira de cripto, informações bancárias, documentos de identidade, contratos comerciais, listas de clientes. Quando os sistemas falham ou o acesso é restrito, esse pendrive se torna mais valioso do que sua conta de corretagem em que você não consegue fazer login. Segundo, construa opcionalidade jurisdicional sem precisar de uma coleção de passaportes. Você não precisa de dupla cidadania. Comece estabelecendo um segundo endereço financeiro legítimo em uma jurisdição regulatória diferente. Pode ser uma caixa postal comercial em um local estratégico ou uma estrutura de nômade digital. O objetivo são opções quando o movimento for restrito. Terceiro, desenvolva o que chamo de pilha de renda antifrágil. 3 fontes de renda onde uma sobrevive a bloqueios, uma escala durante a crise e uma opera globalmente. A maioria das pessoas constrói riqueza presumindo a normalidade. Você precisa construir presumindo interrupção. Habilidades físicas que não podem ser automatizadas. Produtos digitais que escalam com o caos. Expertise que se torna mais valiosa quando os sistemas falham. Quarto, cultive redes capazes de lidar com crises. Não apenas contatos, mas aliados. A nova elite não será definida por quem tem dinheiro, porque a acessibilidade do dinheiro se torna questionável quando os sistemas congelam. É quem tem círculos resilientes, com diversas capacidades e verdadeira coragem.
A maioria das pessoas coleciona conexões no LinkedIn. Você precisa de pessoas com habilidades, pensamento independente e coragem. Quinto, estabeleça santuários de dados fora da infraestrutura mainstream. Estamos entrando em finanças de vigilância, onde cada transação carrega metadados. Use armazenamento descentralizado para arquivos sensíveis, cofres criptografados para documentação de ativos, presença dividida entre plataformas. Quando o acesso financeiro se torna condicional, ter ativos que o sistema não vê se torna estratégico. Sexto, desenvolva a autonomia de atenção como uma disciplina real. Em todo colapso histórico, pessoas que mantiveram o pensamento claro, enquanto outros entravam em pânico, tomaram decisões assimetricamente melhores. Comece a praticar o detox digital não como bem-estar, mas como preparação. Sua soberania mental é infraestrutura defensiva. E sim, obviamente, tenha ouro, prata, Bitcoin, girando dinheiro entre bancos. Mas se isso é tudo o que você sabe, você está jogando o jogo básico de Prepper, enquanto outros estão operando em 3 níveis mais profundos. Deixe-me mostrar o que as pessoas com informações reais estão realmente fazendo, porque o comportamento delas revela expectativas melhor do que qualquer previsão. Elas estão implementando planos de migração em crise em torno da otimização fiscal, movendo domicílios e estruturas antes que a transição os torne caros ou impossíveis. Elas estão adquirindo posições em infraestrutura de utilidade pública, direitos de água vinculados a terras agrícolas, especificamente porque o acesso a recursos se torna moeda real quando os sistemas financeiros são questionáveis. Elas estão comprando dívida estratégica agora, antes que a inflação potencialmente a torne quase gratuita para pagar em moeda desvalorizada. Alguns estão executando modelos pessoais de IA em GPUs hospedadas privadamente, em vez de serviços em nuvem, mantendo a capacidade tecnológica que não depende de plataformas que podem ser restritas. A Autoridade de Investimento de Abu Dhabi triplicou sua posição em Bitcoin. Não reduziu, triplicou. A MicroStrategy continua comprando a cada queda. Estes não são vendedores de varejo em pânico. Estas são as pessoas que movem os mercados, e eles estão se abastecendo enquanto todo mundo foge. Eles não estão acumulando dinheiro. Eles estão se posicionando para o controle de sistemas essenciais, independência energética, segurança hídrica, capacidade de produção de alimentos, opções de mobilidade. Enquanto os investidores de classe média estão lendo artigos sobre como se proteger da recessão, pessoas com riqueza real estão construindo infraestrutura de saída. Eles entendem que 2026 não é sobre proteger o valor do portfólio. É sobre manter a autonomia quando os sistemas que permitiam a liberdade são substituídos por sistemas que permitem o controle. Isso parece extremo? Durante a Grande Depressão, famílias urbanas que comiam macarrão e dividiam uma almôndega entre 8 pessoas tinham dores de cabeça de fome. Enquanto isso, Helen Bolton trabalhava em uma fazenda no Nebraska e disse que sua filha nunca passava fome porque tinham carne enlatada, galinhas, leite, pão caseiro. A diferença não era a localização, era a autossuficiência versus a dependência do sistema. Avance para 2008. A tática de sobrevivência mais comum era evitar o mercado de trabalho completamente. Milionários inundaram as escolas de pós-graduação, esperando a tempestade passar enquanto acumulavam dívidas que ainda estão pagando. Isso só funcionou porque o sistema ainda funcionava. Empréstimos estudantis existiam, as escolas estavam abertas, a infraestrutura se manteve. O que acontece quando essas válvulas de segurança não existem? Quando a redefinição vier e as opções tradicionais não estiverem disponíveis, é melhor que você tenha construído algo fora do sistema. Você não precisa de os 100 milhões de reais para jogar isso de forma inteligente. Você precisa parar de pensar como um consumidor em um sistema em declínio e começar a pensar como um construtor soberano. Primeiro, reconheça que isso é um posicionamento de sistema, não um timing de mercado. Você não está prevendo a semana exata em que tudo quebra. Você está construindo uma infraestrutura que o torna resiliente independentemente do timing. Difícil de cancelar, difícil de censurar, difícil de colapsar. Segundo, empilhe defesas em camadas. Soberania digital mais resiliência física. Redes locais mais mobilidade global.
ativos tradicionais, mais reservas alternativas de valor. Habilidades que não podem ser automatizadas, mais sistemas que escalam, sem um único ponto de falha. Terceiro, aprenda a ler padrões de crise e se mova antes que a mídia crie competição. Quando a CNN fizer o especial, o posicionamento fácil terá desaparecido e a multidão estará lá. Observe o que os fundos soberanos fazem, não o que é dito para os investidores de varejo fazerem. Ativos que o protegem compartilham 3 características: valor intrínseco independente de decreto governamental, oferta limitada e difícil de confiscar ou desvalorizar diretamente. A oferta de Bitcoin é limitada matematicamente a 21 milhões. O ouro aumenta de 1 a 2% anualmente através da mineração. Imóveis produtivos geram renda. Ações em negócios que controlam ativos reais. Estes não são movimentos especulativos, são posições defensivas. Quando a oferta monetária se expande mais rapidamente do que a produção econômica, os preços nominais sobem. Você quer possuir as coisas que estão subindo de preço, não a moeda que está diminuindo de valor. Fundos de emergência pertencem a poupanças de alto rendimento. Além disso, o dinheiro é um ativo depreciável. Se você está em títulos, entenda que está emprestando dinheiro que será pago em moeda desvalorizada. Essa é uma perda garantida se a inflação exceder o rendimento. A janela para estabelecer essas posições está se estreitando mais rápido do que a maioria das pessoas percebe. Não porque a oportunidade desaparece, mas porque a infraestrutura para restrição está sendo concluída. Cada trimestre traz mais pilotos de CBDC, mais registros de propriedade beneficiária, mais relatórios de transações, mais acordos de partilha de impostos. Cada um restringe as opções. A bomba da dívida imobiliária comercial é real e quantificada. A crise de empregos de escritório é reconhecida pelas pessoas que estão construindo a IA, que a causa. A infraestrutura de moeda digital está operacional e esperando pela crise que justifique a implantação. Não são teorias da conspiração. São sistemas documentados que você pode verificar independentemente. O que separa vencedores de vítimas não é inteligência ou recursos. É a disposição de agir com base em informações desconfortáveis enquanto todo mundo assume que as coisas vão dar certo. A capacidade de se mover de forma diferente quando a multidão segue caminhos que levam à convergência. Você tem meses restantes, não anos, meses. Use-os para construir sistemas que o tornem impossível de controlar totalmente e posicionado fora dos mecanismos que esmagarão todos que permaneceram dentro das estruturas legadas, assumindo uma proteção que não virá. A redefinição financeira não é conspiração. É uma política documentada sendo implementada pelos bancos centrais agora. Seu governo não avisará que as economias serão corroídas pela inflação. Eles apresentarão tudo como modernização, eficiência, inclusão. Milhões serão pegos segurando dinheiro e títulos quando a redefinição acelerar. Eles verão o poder de compra evaporar e se perguntarão como isso aconteceu. Não seja um deles. Posicione-se do lado dos ativos que sobem à medida que a moeda se desvaloriza. Construa múltiplas fontes de renda. Crie diversificação geográfica. A redefinição esmagará milhões. Mas aqueles que entenderem o que está acontecendo não apenas sobreviverão. Eles prosperarão. Os ricos se prepararam anos atrás. Você está vendo isso agora. Essa é a sua vantagem. Você ainda tem tempo, mas a janela é medida em meses, não anos. Não quando as CBDCs forem lançadas e os controles forem ativados. Até lá, você estará preso. Enquanto a transição está acontecendo, mas não está completa, é quando você se move. Se esta análise muda a forma como você vê o cenário econômico de 2026, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Estamos descobrindo a história financeira e o futuro que eles estão tentando obscurecer. Garanta sua soberania. O próximo tesouro de Insight será aberto em breve.